Olá, alunos! Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre pós-impressão. Então é a parte do processo de impressão. Então eu tenho a pré-impressão, a arte final, a gente já comentou isso nas últimas aulas, impressão, as máquinas, os equipamentos para fazer essa impressão, e agora a gente chega na pós-impressão. A pós-impressão ela funciona da seguinte forma, né? Eu tenho ali o refile, corte, uma série de variáveis, opções que eu tenho com papel. Refile, dobras, lombada, capa dura, vinco, serrilha, picote, plastificação, corte, vinco, blocagem, colagem, um monte de opções depois que o papel é impresso. Isso basicamente é a pré-impressão, ali que vai surgir uma embalagem, vai surgir uma sacola, algum produto com papel. Então aqui eu tenho a laminação. A laminação ela é feita com plástico dos dois lados ou de um lado só. E o papel é plastificado dessa forma aí. É um processo extremamente rápido e fácil. Aqui a serigrafia, que a gente já tinha visto antes também. É um processo artesanal, extremamente simples, mas é um processo bem fácil de você reproduzir e barato. São poucas peças que eu posso imprimir. Aqui eu tenho hot stamping, né, que é impressão a quente. A gente vai ver daqui a pouco mais um pouco na frente ali como é que funciona. Aqui nós temos uma impressão de verniz UV. UV porque ele protege contra os raios solares, então não desbota a tinta. Geralmente a capa de um livro, de uma revista é feito em verniz UV. A guilhotina, que já é o corte, já estamos dentro da pós-impressão. Também aqui fazendo o acabamento. Uma guilhotina dessa sempre o operador tem que estar com as duas mãos na máquina para que ele não aconteça um acidente. E a plastificação, laminação e assim por diante. Você vê que é um processo contínuo porque nesse tipo de processo, em gráfica, você tem uma grande quantidade de impressão. Solda elétrica, ou seja, ele faz com que o papel cole, né, na superfície do papel ali. Flocagem, um outro processo extremamente interessante, ele deixa, onde tem cola e colou a flocagem, ele deixa ela com um aspecto aveludado, também é um processo de pós-impressão. Montagem de capa dura. Então, todo esse processo que acontece dentro da gráfica, a gente separa em pós-impressão, que é a parte de acabamento. Nem sempre é feito no mesmo lugar. Às vezes é feito em outra empresa. Isso é muito normal. Montagem de capas e assim por diante. Então, esse vídeo está aí disponível para vocês verem. Na internet existe bastante variedade. Eu trouxe aqui hoje algumas para a gente ter ideia do que seria então esse processo. Então, o refile, basicamente eu tenho, para que aconteça um refile, eu tenho área de sangria. Se eu quiser que uma capa de uma revista vá até a borda do papel, eu preciso programar isso antes, né? Isso é feito nessa forma aqui. A área de sangramento tem em torno de 3 a 5 milímetros, e daí você corta, refila exatamente essa parte para que a revista fique com o sangramento que a gente costuma chamar. Dobras de papel, algo importantíssimo, principalmente para encadernação, fazer livros. Existem vários exemplos disso. Qualquer bom livro de artes gráficas vai trazer as dobras principais, né? E é muito tranquilo. Você chega na gráfica, eles já te orientam para que você saia com todas as informações necessárias. Corte e vinco. É utilizado uma ferramenta chamada faca. Essa faca de corte, ela nada mais é que uma lâmina linear, que você vai dobrando ela e fazendo o desenho que você quer. Geralmente hoje é cortado a laser, um MDF. Você encaixa a faca ali,
coloque umas borrachinhas, que são umas espumas que vão aqui, né, para que quando o papel é prensado ele corte e ao mesmo tempo ele já espelhe ali a sobra, né, o refile desse corte aí. Embalagens são feitas assim, uma série de processos gráficos. Aqui a gente está vendo então uma máquina corte a laser, cortando o MDF para depois ser encaixado ali a faca de corte, né? Então essa aí provavelmente é uma caixinha que tem um visor ali, aquele quadradinho que vocês estão vendo, provavelmente é um furo nessa caixa que pode ser colado depois uma lâmina de plástico para que você possa ver o conteúdo interno, talvez uma embalagem de perfume. Bom, verniz. Então nós temos verniz UV, alto brilho, se destaca sobre cores escuras, né? E além de proteger uma capa de uma revista, de um livro ao tempo, principalmente a desbotar. A base de água, o vinílico também, mas mais protege que brilham, né? E isso é feito na maioria dos impressos que têm algum contato com as mãos com frequência, então capas de caderno, livros, revistas, isso é importante fazer. E tem também o fosco, né, que torna os papéis brilhantes. Fosco também. Plastificação, né, ela é utilizada em cartazes, livros, embalagens, papéis de gramaturas acima de 180 gramas. Né? Então, papéis grossos, mais espessos. Laminação BOP é alto brilho ou fosca, e isso aí é uma plastificação, né? A gente viu ali num dos primeiros vídeos ela plastificando. O hot stamping ele é bem interessante, que ele é feito da seguinte forma. Então eu tenho lá uma folha de papel, eu tenho um clichê de aço que é esquentado e tudo isso é pressionado numa fita de hot stamping, que vem com uma camada metálica, uma camada de pigmento, a cera e o plástico, que vai tudo ser comprimido e derretido e fundido, colado no papel que você tem, que você quer. É muito comum a gente ver embalagens ela está muito presente nas embalagens de perfumes. Um perfume do Boticário, Natura, às vezes vem lá em dourado, em prateado. Aquilo lá é feito em hot stamping. É um processo caro, mas dá um brilho bem interessante para o teu material. Então, aqui eu tenho um exemplo de um clichê para hot stamping também do Boticário. Aqui uma máquina de hot stamping. Você vê que na área que está desenhada ele vai aplicar o material. O problema é que em toda a área que não foi aplicado, você perde o material dourado, nesse caso aqui. Então o desperdício de material é grande. Então você tem que fazer um projeto muito interessante e saber utilizar isso aí. Senão você vai ter que calcular a cobertura de toda a área com dourado, mas vai ter apenas um ou outro detalhe ali com esse dourado. O resto vai ser rebobinado e não dá para utilizar mais para um outro processo. Ele descolou e colou. Tá bom? Relevo a seco. O papel é prensado entre dois moldes, um macho e fêmea, e ele é comprimido e ele acaba ficando com esse formato. Relevo a seco e baixo relevo. Os dois são muito próximos, né? Só que um fica para cima e outro fica para baixo, né, do papel. E tem bastante exemplos disso. Aqui eu trouxe alguns para vocês verem. O papel timbrado, o relevo timbrado, né, muito utilizado em cartórios antigamente. Hoje se usa em uma gama muito grande, mas ainda se mantém em alguns lugares com bastante força, como por exemplo convites de casamento, né, capas de caderno. Usa-se bastante o relevo seco. Em algumas embalagens também, perfume, embalagens mais que você precisa ter um grau de toque, de aparência muito elevado, você pode usar o relevo seco
sem problema nenhum, relevo timbrado. Aqui é o relevo americano. O relevo americano é um dos tipos de impressão mais tradicionais que existem. O processo começa com a impressão em offset. Enquanto a tinta ainda está molhada, é adicionado um pó especial que adere a essa tinta. Em seguida, ele é colocado numa estufa e o calor faz com que o pó se expanda, proporcionando um relevo garantindo uma textura muito apreciada pelos clientes. É possível imprimir qualquer tipo de trabalho em relevo americano, mas a gente recomenda que seja feita a impressão da técnica apenas em pequenas áreas, como letras. Em desenhos maiores, o resultado final pode não ser satisfatório. Outra técnica fascinante é o relevo seco. Ele proporciona a impressão de uma imagem em relevo por meio de um clichê que serve para empurrar o papel nas cavidades. Para melhorar os resultados de impressão, deve-se usar papéis com resistência e cor, para que o relevo mantenha vários níveis, além de sua definição. Deste modo, conseguimos obter um melhor resultado. Então, essa é uma explicação do relevo seco, relevo americano. O relevo americano é muito interessante, né? Usa-se bastante em convites, ele dá uma textura muito boa em áreas pequenas, ele chega a criar um volumezinho, você passa o dedo e você sente, você vira o papel, do outro papel não está amassado, como é o caso do alto relevo, né? Ou baixo relevo, que você virando o papel, você vê que o papel foi deformado. Aqui não, o papel fica íntegro e você tem aquela sensação de toque do relevo americano. Mas em áreas grandes ele pode dar algumas imperfeições, então a gente não recomenda. Áreas pequenas, textos, desenhos, algumas coisas assim, fica muito legal. Aqui mais um exemplo de relevo americano, feito em casa mesmo. Então vamos imprimir isso aí em uma jato de tinta. Assim que ela sai com a tinta, ela está úmida ainda, você já joga em cima os cristais de polímero, de plástico, né? E ele adere àquela tinta, você pode retirar o excesso, isso é reaproveitado, esse não tem problema nenhum. E daí, para que esse material derreta e forme aquela superfície em alto relevo, basta aquecer. Aqui está sendo aquecido no fogão, mas isso pode ser aquecido com resistências dentro de um processo contínuo de uma gráfica, né? Que é só mais para você ter uma ideia como é que foi feito isso aí. Eu gostei desse aqui, eu achei esse vídeo na internet, é bom para explicar que é um processo artesanal, simples, não tem muito segredo, né? Tá aí, ó. Então já conseguiu o efeito, já derreteu ali. E você pode notar que fica em alto relevo, fica com brilho, fica com um acabamento bem interessante. Aromas especiais, e aí eu posso ter aromas de tudo que é tipo, efeitos especiais. Existem empresas que só trabalham com isso. A UVPAC é uma empresa aqui no sul do país que trabalha bastante. Inclusive eles têm um mostruário que vale a pena você pedir para eles, entra na internet, eles mandam via correio para você ter a gama enorme que tem de efeitos especiais, holografia, aromas. Então você pode fazer um impresso de chocolate com cheiro de chocolate. Houve um impresso muito interessante há muito tempo atrás da revista Super Interessante, que era uma reportagem sobre a queimada da Amazônia e vinha com cheiro de mato queimado. Então isso criava toda uma atmosfera. Você imagine você ler e sentir o cheiro, aquele aroma forte de mato queimado na revista ali enquanto você está lendo sobre a matéria. Então deve ser explorado, é muito explorado em catálogos de perfumes. Existem dois tipos, basicamente, um que o aroma sai sozinho e um que você precisa esfregar e estourar as microcápsulas, onde a fragrância, o cheiro ficam contidos, né? Então você consegue sentir o aroma dessa forma aí.